Olá, amigos do canal Espiritualidade. Certamente você já deve ter ouvido dizer que a Terra é um mundo de provas e expiações. Deve ter aprendido, deve ter ouvido em alguma palestra, leu em algum livro ou em algum artigo dizendo que a Terra é um mundo de provas e expiações e que nós estamos numa fase chamada aí de transição planetária. Bem, esse é um conhecimento que nós espíritas já temos desde o tempo de Allan Kardec, quando ele formulou de uma forma muito clara e de uma forma muito didática uma explicação sobre as diferentes condições dos mundos inumeráveis que existem na casa do Pai. E é sobre isso que nós vamos neste vídeo estar abordando a partir de um texto que consta do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa do Pai. Nós já falamos sobre os diferentes estados da alma na erraticidade e vimos que essas moradas podem não ser apenas esses mundos inumeráveis, mas também estados de consciência. E hoje vamos nos deter um pouquinho mais nesses mundos, dentro dessa classificação de Kardec, que, como ele mesmo reconheceu, não é uma classificação absoluta, quer dizer, não é rígida. Nós vamos encontrar inumeráveis categorias de mundo. Na verdade, tudo que existe é sempre único. As pessoas, os seres do universo, os mundos, cada um tem as suas particularidades. Quando nós classificamos e agrupamos algo ou alguém numa categoria, num grupo, é para nos facilitar o entendimento, a compreensão. É por isso que nós formos comparar esse texto de Allan Kardec com outras colocações, como ele fez na Revista Espírita, ou como os Espíritos fizeram no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que pode existir algumas diferenças. Então essa divisão que hoje nós vamos abordar aqui, ela é mais do ponto de vista didático, para a gente ter uma compreensão inicial sobre esse assunto. E Kardec nos traz então a ideia da existência de três grupos básicos de mundos. Os mundos primitivos, os mundos intermediários e os mundos superiores. Os mundos inferiores, ou primitivos, seriam aqueles que estariam em condições bem mais primitivas do que a Terra atualmente. Seria o nosso próprio planeta, como nós estudamos pela geologia e pela biologia, como ele era no seu início, com todas aquelas forças caóticas, com todas aquelas transformações, e ali, durante milhões de anos, foram ocorrendo eventos, transformações para que a vida surgisse e pudessem surgir os primeiros seres ali existentes. Por muitos milhões de anos a Terra permaneceu nessa condição de mundo inferior, de mundo primitivo, em que gradualmente foram criando condições para que ela pudesse ser habitada finalmente por espíritos. Lembrando que muitos dos espíritos que habitam a Terra estão o quê? Evoluindo juntamente com todo esse processo maravilhoso que ocorreu no nosso planeta e que ainda está em curso. Afinal de contas, a evolução, tanto biológica quanto espiritual, continua acontecendo, é uma sequência, uma continuidade de todo esse longo processo. Nesses mundos, então, primitivos, inferiores, o que vai acontecer são as primeiras encarnações da alma humana, ou são as primeiras experiências do espírito em contato com a matéria. É aquele estado do mundo ainda muito primitivo, daquelas formas ancestrais que antecederam a nossa espécie, em que gradualmente aquilo que é conhecido no Espiritismo como princípio inteligente vai progressivamente se tornando espírito, ou seja, um humano, um ser humano com todas as suas potencialidades nessa época primitiva. Dizem aí os pesquisadores materialistas que estudam a evolução do ser humano apenas do ponto de vista biológico, que a nossa espécie tem algo em torno aí de 200 mil anos. Veja que no período de existência do nosso planeta, que é estimado aí em torno de uns 4,5 bilhões de anos, 200 mil anos é um intervalo de tempo muito curto. Então nós passamos um longo período que antecedeu a nossa espécie em inumeráveis formas primitivas, que são muito bem descritas pela biologia, mostrando toda aquela série de seres que antecederam a nossa espécie. É verdade, todos nós já estagiamos em formas primitivas, inferiores à condição humana. E mesmo hoje é considerado, também do ponto de vista da ciência evolutiva materialista, que nós já não somos mais exatamente os primeiros Homo sapiens, os primeiros humanos que surgiram no planeta. Nós já seríamos uma diversificação dessa espécie.
Então isso nos mostra que nós estamos nesse longo e trabalhoso processo de evolução. E estamos atualmente num mundo que, seguindo essa classificação aqui de Allan Kardec, né, que seria uma condição de um mundo intermediário. Já saímos dessa fase das primeiras encarnações da alma humana e nos encontramos no mundo de provas e expiações, que é esse mundo que, segundo essa caracterização que Allan Kardec fez, é o mundo onde o mal predomina. E até hoje a gente observa isso, em que muitas vezes, e muitas pessoas até desanimam, muitas vezes elas ficam até muito aborrecidas de perceberem que parece que sempre o mal vence. Porque na verdade ainda são as imperfeições que se sobrepõem muitas vezes ao direito, que se sobrepõem muitas vezes ao respeito às condições humanas. E nós vemos inumeráveis exemplos disso que não precisamos trazer hoje aqui nessa reflexão. O fato é que todos que estão envolvidos neste mundo, nessas condições, é porque ainda têm lições a aprender e ainda estão expiando os seus erros do passado, ou seja, estão sofrendo as consequências dos males que foram produzidos nas próprias experiências. Há quem veja isso como se fosse uma desordem na criação divina, mas na verdade não é. Na verdade é o inteligentíssimo processo que Deus deu aos espíritos para que eles pudessem, a partir das suas experiências, aprenderem, se transformarem, se modificarem. Certa vez, eu, num questionamento sobre essa questão, por que Deus já não nos fez logo de pronto, perfeitos, para que a gente não tivesse que passar por todo esse processo de transformação? E o Espírito disse assim, mas Ele está te fazendo perfeito. É essa experiência, essa tentativa de erro, essa tentativa de tentar acertar, de tentar conseguir êxito e errar, e aprender com esse erro, aprender com as consequências do que você fez de errado, que te trará a perfeição. Por isso que nós, quando analisamos essa questão, nós temos que pensar, o erro para o espírito é a oportunidade de ele aprender, de ele sentir por si mesmo quais são as experiências mais positivas. Então esse mundo de provas e expiações que nós vivemos é justamente esse mundo laboratório em que Deus nos transforma, nos faz. Por isso que eu gosto sempre de usar essa expressão de que nós somos seres que, embora possamos dizer já fomos criados, nós ainda estamos em processo de criação divina, porque nós não atingimos o total da nossa potencialidade. E para aqueles que são mais apegados ao pensamento religioso diria, mas onde está fundamentado isso nas palavras de Jesus? Bem, Jesus disse, vós sois deuses. Nós já alcançamos a perfeição relativa que ele disse que nós poderíamos alcançar. Usando essa expressão, vós sois deuses, nós já temos todo aquele potencial que Jesus disse que poderíamos fazer tudo o que ele fazia e muito mais? Não temos ainda. Portanto, nós podemos considerar que nós estamos em processo de nos tornarmos aquilo que um dia efetivamente seremos. Espíritos muito mais desenvolvidos, muito superiores ao que nós estamos sendo hoje. E são essas experiências do mundo de provas e expiações que tantas vezes nos desanimam, que tantas vezes nos fazem ver a vida de uma forma muito pessimista, porque nós não percebemos, né, numa caminhada, todo o significado que um caminho tem, ou todas as oportunidades que ele nos oferece. Nós ficamos focados apenas naquele trecho que nós estamos percorrendo naquele momento. Quando nós vemos as questões da vida dessa perspectiva, de que nós estamos em processo de evolução, tudo se torna muito efêmero, muito pequeno, porque nós ainda temos muitos mundos a conquistar, como por exemplo esse mundo de regeneração, que é uma categoria dentro dessa classificação didática de Allan Kardec, é a categoria que a Terra virá a se promover em algum tempo. Que muito se fala, muito se especula, mas que ninguém sabe exatamente quando estaremos nessas condições. Veja, nesses mundos regeneradores, o mal já não predominará mais. O bem terá uma força muito maior. E o que nós vemos hoje no mundo é que milhões de pessoas ainda necessitam de experiências em que o mal muitas vezes é convocado para educá-las, para transformá-las. E vamos entender aqui o mal não como um ser existente, criado por Deus para que atrapalhasse a própria criação divina dele,
mas o mal é a própria imperfeição. Muitos precisam ainda aprender por si mesmos as dificuldades que eles criam na vida dos outros. Muitos precisam sentir na pele o quanto eles podem ser nocivos para outras pessoas. E nós temos inúmeros exemplos no mundo que ilustram bem isso. Quantas pessoas ainda não se tornaram sensíveis à dor do próximo, não se sensibilizaram? Quantos são ainda extremamente apegados às coisas materiais, desencarnam e não conseguem se libertar desse apego ao mundo material? E isso mostra que nós ainda precisamos dessas experiências em que as dificuldades nos transformem, nos modifiquem. Então é quase que uma necessidade evolutiva espiritual nossa que esse mal ainda predomine. Quer fazer com que o mal desapareça na Terra? Torne-se cada dia melhor, porque pelo menos você está assegurando que uma pessoa no mundo estará sendo verdadeiramente boa. E vamos considerar que nem sempre nós conseguimos atingir esse ideal de sermos sempre do bem. Em algum momento nos passa na cabeça algum pensamento voltado a alguma atitude menos feliz, e às vezes até pretexto de exercer a justiça. Nós muitas vezes alegamos que teríamos que agir de uma forma mais dura, mais firme contra alguém que comete erros. Quando nós pensamos assim, nós ainda estamos vivendo dentro dessa ideia do mal predominando dentro de nós. Lembrando sempre que quando nós falamos de mal aqui, nós estamos falando de imperfeições, daquilo que ainda é natural de seres primitivos. E nesse mundo de regenerador, nós vamos encontrar ali ainda pessoas que estarão passando por algumas experiências que poderíamos chamar de expiações, vão estar sofrendo consequências dos seus erros. Porém, não serão tanto quanto num mundo como o nosso agora. Nós sabemos que o nosso mundo está nesse processo e que nós também estamos nele. E que um dia estaremos habitando uma terra muito mais feliz. E, passado muito tempo nessa condição de mundos regeneradores, que Kardec coloca que também é um mundo onde o espírito como se descansasse, quer dizer, não tivesse tantas lutas, é um mundo em que ele desenvolve mais as suas forças, mais os seus potenciais, e ele produzindo mudanças efetivas dentro dele, ele transforma esse mundo que ele habita, obviamente que todos ali coletivamente se esforçando para isso, transformarão os mundos regeneradores em mundos felizes. E isso aí nós podemos considerar que a Terra ainda está um pouco distante. Nesses mundos, o bem supera o mal. Não quer dizer que não vai haver algumas imperfeições, alguns problemas, ainda algumas dificuldades, mas vai ser um estado de alma muito diferente desse que nós conhecemos aqui no nosso mundo de provas e expiações. Será um mundo de um estado de felicidade que nós nem sabemos como é. Seria aquele estado de felicidade que às vezes a gente tem uma pequena amostra, quando nós estamos com os pensamentos em paz, em harmonia, numa tarde ensolarada, feliz, com as pessoas que nós amamos e sentimos aquela bênção de viver. Esse é o estado desses mundos felizes, em que as coisas permanecem nesse estado não por um instante, mas permanente. Ou pelo menos é a forma como eu imagino que é o estado desses espíritos, já que eu nunca vivi nesse mundo feliz. E depois desse mundo feliz, aí sim o reino dos céus. Aí sim aquele mundo maravilhoso que Jesus disse. É quando nós atingimos os mundos celestes ou divinos. Nesses mundos onde só existem espíritos puros, purificados, onde o bem reina permanente. Esse mundo a gente não consegue nem imaginar ainda. Porque todas as referências que nós temos de felicidade, de alegria, de bem-estar, estão sempre aqui limitadas pelas nossas percepções físicas, materiais, pelo nosso estado de consciência atual. Mas um dia nós estaremos lá, provaremos desses mundos incríveis, que são esses mundos celestes ou divinos, que sabemos que existe apenas pelo relato dos espíritos que se comunicaram. Jesus, um habitante desse mundo, veio à Terra e disse que esses mundos estão dentro de nós, porque depende da gente a conquista, a transformação, a aquisição desse estado de espírito para estar sendo digno de viver nesses mundos superiores.
para chegar lá daqui a algumas centenas de milhares de anos. Pensem, para sairmos da animalidade e chegarmos até aqui, nós caminhamos aí no mínimo 1,5 milhão de anos. Pensando os primeiros hominídeos lá por volta de 1,5 milhão de anos que surgiram na África. Talvez um pouco mais ou um pouco menos. Mas para atingirmos esses mundos, provavelmente muito mais tempo do que isso. É o que nós supomos e imaginamos. Mas quando chegarmos lá, nós vamos lembrar dessa época com muita felicidade, porque esses mundos estão sendo conquistados hoje, pelas experiências positivas, favoráveis que nós estamos realizando no presente. Estar preso a esses mundos sempre dependerá de nós. A passagem de um mundo para o outro não depende que coletivamente todos evoluam. Individualmente há seres que conquistam pelo seu esforço, pela sua dedicação, o privilégio de passarem a habitar esses mundos superiores. E há uma figura no meio espírita que todos nós admiramos muito, que consideramos como um grande exemplo de um seguidor do Cristo, que é Bezerra de Menezes. E há relatos de que ele recebeu esse convite para que pudesse habitar um mundo superior. E o que ele fez quando recebe essa permissão vinda diretamente de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, um espírito puro tutelar do nosso planeta? Pois Maria faz parte desse grande conjunto de seres que, juntamente com Jesus, governam e encaminham a humanidade. O que ele fez quando recebe essa permissão? Será que ele desejou estar nesse mundo maravilhoso? Não. Ele pede para permanecer na Terra, porque ainda possuía corações muito queridos, para que ele pudesse continuar aqui ajudando. Isso revela por que ele era digno de um mundo superior. Porque ele tinha desenvolvido essa capacidade de amor-renúncia, de você ser capaz de continuar ajudando aqueles que necessitam, mesmo quando você já não precisaria mais estar lá. É isso que torna o espírito verdadeiramente puro, quando ele se torna capaz de amar indiscriminadamente. Bezerra de Menezes não está nessa categoria de espírito puro, mas estava numa categoria acima das condições aqui da maioria da humanidade. E ele revela isso pelo seu desprendimento. Quanto mais desprendido é o espírito dos interesses materiais, quanto mais fraterno ele é, quanto menos ele espera para si. E ele faz isso de uma forma leve, sem sofrimento. Porque se nós temos que doar algo e estamos sofrendo por causa daquilo, é porque ainda há um apego. Mas quando nós fazemos isso de coração, liberto daquela posse, e nós nos doamos pelo outro, e não é só a posse material, é de qualquer aspecto, nós estamos revelando a nossa verdadeira natureza. E dignos de habitar mundos melhores, somente aqueles que são desprendidos, aqueles que estão aptos. Por isso que se nós quisermos transformar a Terra para um mundo mais feliz, ou quisermos estar aptos a viver em mundos mais felizes, trabalhemos pelo nosso desapego dos bens terrenos, das conveniências que nos favorecem, mas sempre motivados por um amor fraternal, pensando: eu estou doando de mim para que outro desfrute da mesma felicidade. É esse desprendimento, esse desapego que nos promove na evolução, é ele que nos habilita a vivermos em mundos de paz. Mas nós chegamos a um ponto que não queremos essa paz só para nós, queremos para os outros também. E é aí que nós estamos mais habilitados a esses mundos. Mas voluntariamente desistimos deles para permanecer aqui. Jesus saiu de uma região de paz, de harmonia, de comunhão intensa com Deus, para viver com pessoas ignorantes, agressivas, brutas, para que pudesse ajudá-las a atingir esse estágio. Isso fala muito sobre quem nós somos. Quanto mais apegados nós somos apenas a nós mesmos, apenas aos nossos interesses, mais nós ainda estamos necessitados de um mundo material, limitado, de um mundo cheio de imperfeições. Quanto mais nos doamos, quanto mais nos desprendemos, quanto mais vemos as circunstâncias da vida como aprendizagem, como tudo efêmero e passageiro, e o importante é o ser, é quem somos, é que nós vamos realmente nos tornando espíritos melhores, espíritos em condições de mudar o mundo, a sua realidade, e de até mudar para outro mundo.
Então eu convido neste instante para que em nossas preces possamos agradecer a Deus por todo esse conhecimento que nos ilumina, nos inspira e nos fortalece em nossa caminhada. Pai de infinita misericórdia, nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, nos amparar sempre, que não sejamos nós, Senhor, o impedimento para recebermos os bens infinitos que o vosso amor nos oferece. Que possamos, com esse conhecimento da progressão do Espírito, da progressão dos mundos, reconhecer, Senhor, que os nossos esforços, que as nossas tentativas são sempre válidas. E que dessa forma possamos, com amor e boa vontade, cumprirmos os nossos deveres, produzindo o melhor por nós mesmos e pelos nossos semelhantes. E assim possamos transformar esse mundo, Senhor, que já é maravilhoso, que já é uma bênção poder habitá-lo, e que se tornará no futuro uma morada de espíritos felizes, de espíritos pacificados e iluminados, e que nós possamos, Senhor, estar entre aqueles que um dia viverão na paz e na harmonia, trabalhando por seus irmãos, colaborando na sua criação. Permita, Senhor, que cada um dos nossos amigos, dos nossos irmãos que nos ouvem, nos acompanham, possam receber o auxílio, o amparo que mais necessitam para esta hora. Que suas dores, suas lutas, que suas experiências decepcionantes, frustrantes, possam significar uma oportunidade de crescimento, de renovação, de reflexão sobre quem nós temos sido, Senhor, até agora. E que em nós possa surgir a vontade forte, firme, de nos transformarmos para o bem. Permita, Senhor, que em tantos lugares onde há dor, onde há sofrimento, onde há espíritos espiando seus erros do passado ou enfrentando provas, que possa haver a caridade, Senhor, uma expressão daqueles que entenderam a lei de amor, e que essas ações possam transformar e aliviar aqueles que carregam fardos tão pesados, e que eles possam reconhecer que são dotados de uma imensa força, Senhor, capaz de os sustentar, de os amparar, de os guiar nessa jornada. Permita, Senhor, que assim seja, e a manifestação da nossa gratidão imensa, Senhor, por tudo que nos abençoa a vida, que nos abençoa e nos abençoará no futuro. Graças te damos, que assim seja. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este item, diversas categorias dos mundos habitados. Continuem acompanhando a nossa programação aqui no canal Espiritualidade, também a nossa programação no nosso site antenormorais.com.br. Inclusive lá tem uma série de palestras sobre Bezerra de Menezes, o inesquecível médico dos pobres, uma grande inspiração para todos nós, para um dia habitarmos esses mundos felizes. Um grande abraço a todos e até a próxima.